Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, 12,25% é a nossa taxa básica de juros, a Selic, que está nesse patamar. Com a elevação de 1 ponto percentual, hoje nós temos aí uma taxa de juros, uma taxa básica de juros bem elevada. E eu vou trazer para vocês um pouco do que eu entendo, um pouco do que eu pesquisei sobre os pontos positivos e negativos com base nessa taxa Selic. O que você pode fazer, o que você não precisa e não deve fazer com relação a se posicionar de forma inconsequente ou de forma inteligente no mercado financeiro. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta! Pessoal, como vocês conseguem ver aqui na tela, a Selic a 14,25%, Copom indica mais duas altas de 1 ponto percentual na taxa de juros. Ou seja, além de aumentar 1 ponto percentual agora, saindo de 11,25 para 12,25, pode se elevar ainda mais a taxa básica de juros. Então, fiquem aí ainda esperando que possa acontecer o imprevisível. Nós temos uma taxa de Selic a 14,25%. E sobre o Banco Central, juntamente com o Copom, que acelerou 1 ponto percentual na nossa taxa básica de juros. Nós conseguimos observar aqui que, logicamente, a taxa básica de juros ela vem em uma alta, né, de 3 de agosto de 2022 a 21 de junho de 2023, ela permaneceu em 13,75%, e aí veio várias quedas, inclusive foi aqui, justamente nesse período, quando ela estava quase 10 e alguma coisa, foi quando a gente começou a vislumbrar um rally de fim de ano, né? Vislumbrar oportunidades da nossa carteira de investimento começar a despontar, começar a crescer. E infelizmente veio o balde de água fria, né? Começamos a ter a taxa de Selic aumentando novamente. E nós temos aí as expectativas do mercado não são positivas para corte, e sim para elevação. Como conseguimos ver aqui, pessoal, alguns fatores influenciaram essa alta. A decisão de aumentar o patamar da alta veio porque fatores recentes sinalizados pioram nas perspectivas para a inflação. A taxa básica de juros funciona como um controle da inflação. A Selic funciona desta forma. Se a inflação está começando a oscilar negativamente, a Selic precisa aumentar para que consiga controlar mais ainda a inflação. Porque se a inflação se descontrolar, o que acontece com o nosso país? Ele entra em colapso. Gasolina aumentando, gás aumentando, alimentos aumentando, serviços aumentando. Tudo isso pode acarretar em desvalorização do real, que já está muito desvalorizado, e também perca de patrimônio, que é o que infelizmente está acontecendo com o nosso patrimônio. Alguns fatores que influenciaram isso foi a economia aquecida, o câmbio e a política fiscal. Um ponto muito interessante que eu quero ressaltar aqui sobre a economia aquecida. Os resultados dos indicadores de empregados de alta do PIB, Produto Interno Bruto, não acumulado no ano, mostram uma dinâmica que pode impactar os preços por causa do aumento na demanda. Em resumo simplificado, quanto maior a busca por um determinado produto, mais valor é agregado. Esse efeito tem sido observado especialmente no setor de serviços, ou seja, encareceu mais ainda os serviços que você vai buscar. Sobre o câmbio, que é o dólar, o real enfrenta uma desvalorização intensa em relação ao dólar em 2024. Está a marca histórica de R$ 6 em dezembro, o que pressiona a inflação pela variação dos preços das importações. E a política fiscal. O governo federal se comprometeu em equilibrar as contas públicas. A equipe econômica apresentou em novembro um pacote fiscal com a expectativa de economizar 70 bilhões em 2 anos. Mas há dúvidas sobre a credibilidade dessas estimativas. A falta de apoio no Congresso também dificulta as perspectivas de aprovação, especialmente depois do impasse das emendas. Então, por essa insegurança política, justamente entre a Câmara juntamente com o governo federal, existe a insegurança de investidores estrangeiros trazerem dinheiro para o nosso índice Bovespa, para as nossas empresas que estão listadas em bolsa.
ocorrendo o fato da queda da valorização das empresas, ocorrendo o fato da desvalorização de patrimônio de você, investidor, e de todas as empresas. E quando a empresa está desvalorizada, quando ela começa a perder investidores, o que acontece com ela? Ela não lucra, ela não tem retorno e, consequentemente, desligamentos, falta de emprego, e isso a longo prazo, claro, pessoal, não vai ser da noite pro dia que isso tudo acontece, mas o cenário está caótico e infelizmente a gente precisa começar a cobrar. Quando a gente vê aqui os diretores que votaram unanimemente para a alta de 1 ponto percentual nessa reunião, a gente vê que eles estão em grande parte no conglomerado que quem indicou ele foi o Lula. À esquerda vocês conseguem ver aqui, ó, todos esses diretores: Rodrigo Teixeira, Roberto Campos Neto, Carolina de Assis Barros, Gabriel Galípolo, Otávio Ribeiro Damaso, são eles que foram escolhidos por Lula. E de Bolsonaro, Ailton de Aquino Santos, Paulo Pissetti, Renato Dias de Brito Gomes e Diogo Abriguile. Então nós temos aí diretores que estão unanimemente unidos para, com a taxa básica de juros, permanecer em elevação. E só para complementar a informação, com base nisso tudo, nós estamos em uma alta extrema de arrecadação de impostos. Nós conseguimos ver aqui, ó, brasileiros pagam 3 trilhões de reais em impostos em 2024 e o ano nem terminou. Mostra impostômetro. Montante foi atingido pela última vez em dezembro de 2023, segundo dados da Associação Comercial de São Paulo. Então nós temos aí valores excessivamente altos, 3 trilhões de arrecadação de impostos. Não diminuiu a cobrança em cima da população, não diminuiu os gastos do governo federal e estamos com a taxa de juros elevada, a taxa básica de juros, a Selic, elevada. Isso tudo está complementando-se para que o cenário esteja mais ainda caótico. Outro ponto que vale frisar é a dívida pública do Brasil. Como funciona a dívida pública do Brasil? A gente, quando tem um controle fiscal, não precisamos emitir tantos títulos do Tesouro Direto, que eu falo muito aqui, com taxas elevadas. Porém, quando a dívida pública está descontrolada, quando não temos dinheiro para fazer as obras, manter a política do Brasil e os gastos do governo federal, o que o governo faz? Emite novos títulos com taxas atrativas para arrecadar mais dinheiro e aumenta ainda mais a dívida pública, porque quanto mais títulos emitidos com taxas maiores, maior vai ser minha dívida, porque muitos investidores não vão investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas para correr um risco na renda variável, tendo uma renda fixa segura, deixando lá o seu dinheiro parado, rendendo 14, 15, 16% aí ao ano, se fizer uma marcação ao mercado, aumentando sua rentabilidade. E nós observamos aqui que a dívida pública do Brasil gira em torno de 9 trilhões de reais pela primeira vez na história. Adivinha em qual governo? Infelizmente, pessoal, a gente vê que a dívida pública sobe, principalmente com relação à situação que está o nosso país. Vocês conseguem ver aqui nesse gráfico. Descendo mais um pouco, a gente vê os gastos com juros. Só em juros que foram pagos somavam 869,3 bilhões de reais no Brasil. Gastos acumulados em 12 meses com os juros da dívida em bilhões. Nós vemos uma elevação extrema saindo aí de dezembro de 2023 para outubro, saindo de dezembro de 2021 para de outubro de 2024. A gente vê aqui uma elevação alta. O gasto com juros da dívida acelerou de setembro para outubro e muito, muito mesmo. Pergunto para você, quando você vai investir em um título público que você observa através do Tesouro Direto que um título está pagando 14,34% ao ano para você, você tem uma rentabilidade muito boa sem correr risco algum, não vale a pena? Um IPCA mais 2029 de 7,23%. A gente dizia que o IPCA mais 6 já é ótimo, imagina o IPCA mais 7,23%. 2035 IPCA mais 7,72%, 2045 IPCA mais 7,70%. Pode marcar, eu estou gravando esse vídeo antes do mercado abrir
Pode marcar, quando você vê o mercado durante a semana e semana que vem, vai ver grandes oscilações nesses títulos aqui, para cima, porque quanto mais a taxa de juros subir, mais tem que ofertar títulos públicos para arrecadar mais dinheiro, para assim manter o pagamento das dívidas aí em dias, né? Todo esse reflexo do que eu estou trazendo para vocês conseguem entender aqui. A avaliação do governo é negativa para 90% do mercado, diz Quest. No caso, o que é um mercado? O mercado é um investidor, o mercado é um empresário, o mercado é um concorrente político? Não. O mercado são economistas, estudiosos, investidores, gigantes da área de economia que analisam que não é favorável à situação fiscal, política e econômica do país, influenciada pelos gestores, pelos governantes. E nós vemos aí uma avaliação negativa de 90% do mercado, não tendo como positiva esses governos, esses governantes. E nós vemos isso aí, todo o reflexo do que eu já disse a vocês. Má controle, má gestão, falta de interatividade, falta de noção, falta de organização e gastos excessivos. Infelizmente, aí quem sofre é o investidor, trabalhador, empresário, todos nós. E para finalizar o vídeo, pessoal, mostrar para vocês minha pele também em risco, porque além de estar aqui gravando conteúdo para vocês, eu também invisto em renda variável, fundos imobiliários, invisto na renda fixa, como vocês bem sabem, quem acompanha no canal sabe muito bem disso. Tá aqui minha carteira de investimentos, sofrendo, sangrando muito. Espero e anseio que algum dia possa ser que eu possa curtir aí ela positiva. Hoje ela finalizou em 0,76% positiva. Porém, a gente olha aqui, ó o quanto ela está negativa, 5,06% negativa, R$ 956 negativo. Nunca aconteceu isso. Por conta também de algumas escolhas minhas, responsabilidade. Só em fundos imobiliários, pessoal, já vai R$ 932 reais. Só as ações que estão em positivo, mas são poucas. Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, estudem, busquem conhecimento, busquem se adaptar, busquem melhorar suas informações para você não escolher tranqueira, não investir seu dinheiro suado em locais ruins. Esse é o meu conselho. A gente vê aqui a minha carteira de investimentos, é uma fase. Da mesma forma que eu já mostrei ela positiva, estou mostrando ela negativa. Daqui a alguns meses, quem sabe, daqui a alguns anos, eu trago para vocês e mostro para vocês aí bem positiva. Agora só depende também do cenário internacional e do cenário nacional. Os governantes, os gestores e de mim mesmo também. Então vamos torcer para que essa situação melhore, para que quem esteja na gestão, quem esteja nos governos aí, tomando de conta da mesa da economia, observe essa situação e veja, em vez de ficar discriminando, julgando, criticando, mova-se, comece a correr atrás para melhorar a nossa condição de tão suado que é o salário do brasileiro, suado salário e investimentos do brasileiro que tanto quer uma independência financeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comente e compartilha para mais pessoas. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.